Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna,
e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez, queremos louvar o teu nome, queremos te dar graças pela bênção de poder te prestar culto com liberdade neste lugar reservado para o teu serviço. Nós te damos graças também pela bênção inestimável de ter a tua palavra para a nossa instrução. Muito obrigado, Senhor, por este livro santo, pela bênção que ele tem sido ao longo da história, fazendo com que, através dele, muitas pessoas sejam encaminhadas das trevas para a tua maravilhosa luz. A tua palavra tem sido usada como instrumento nas tuas mãos para a salvação dos perdidos, mas ela também tem sido um instrumento primoroso para edificar aqueles que já possuem a fé salvadora. E nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, ilumina nosso entendimento para compreendê-la, e que teu Espírito também nos permita guardá-la, e mais do que isso, o teu poder aplique às nossas vidas aquilo que nesta noite iremos compartilhar do teu livro santo. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, que história maravilhosa da mulher samaritana. Uma história que só o 4º evangelista conta. Só João. E ele registra no capítulo 4 este fato sem rodeios, sem meias palavras, deliberadamente, para fazer contraste com a história do capítulo anterior. Aqui no capítulo 4 você tem uma mulher samaritana, de vida moral esbagaçada, certamente sem posição social, sem riqueza aparente, alguém que procura se esconder das pessoas na atividade diária que realizava. E no capítulo 3 você tem um outro personagem que faz um contraste radical com essa mulher. Você tem um homem que tem nome, a mulher samaritana é uma mulher sem nome. Ele é judeu de verdade, não pesa nenhuma suspeita sobre a sua pureza racial. Ele tem religião para dar e para vender, portanto ele não tem uma vida moral duvidosa. Ele tem posição social e possivelmente é um homem rico. Mas olha que você tem no capítulo 3 Nicodemos ficando no escuro. É bem verdade que no meio do 4º evangelho ele vai para a sombra.
E no quarto evangelho ele termina na luz, é verdade. Mas, deixa eu ajeitar. A mulher samaritana, irmãos, é o mais radical contraste com a história de Nicodemos que você tem no capítulo 3. E o evangelista João termina a sua história registrando uma expressão que você só tem no quarto evangelho e na primeira carta que ele escreveu. Na primeira de João, você tem no verso de número 42, o evangelista dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. E nós já vimos duas respostas. Ele é o Salvador do mundo porque ele é um servo sofredor, obediente ao Pai. Ele é o Salvador do mundo porque ele é o bom pastor que vai ao encontro das ovelhas. Ele não espera as ovelhas virem, ele vai ao encontro. E é isso que o Evangelho de João nos ensina. A terceira resposta, Jesus é o Salvador do mundo porque ele é um conselheiro capaz que confronta amorosamente os pecadores. Irmãos, não existe a possibilidade de nós apresentarmos o Evangelho da salvação sem dizermos para o homem no seu estado natural como medonha é a sua condição. Nesse sentido, não é evangelização eficaz sem que aquele que compartilha o Evangelho confronte o pecador no seu estado natural, procurando descrever para ele que não apenas ele tem um coração corrompido, ele não nasceu com um bom coração, essa é uma ilusão, não é? Tem gente que acredita nisso. Nós podemos dizer, olha, com todo respeito, você pode ficar com a sua ideia. Mas a Bíblia diz que todos os homens nascem com o coração completamente corrompido. Ou seja, todas as nossas faculdades e potências foram atingidas pelo golpe da queda. Não apenas isso. Na verdade, só isso já bastaria para nos colocar debaixo da condenação eterna. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2. Que a ira de Deus pesa sobre nós por causa da nossa natureza. Ele diz, e éramos por natureza, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas tem uma segunda coisa que complica de forma radical a nossa situação. O saldo da balança entre as nossas boas obras e os nossos pecados é um saldo astronomicamente negativo. Mas também tem gente que pensa que não é assim. Tem gente que acha que tem um saldo positivo nessa contabilidade das obras versus pecados. Nenhum homem na face da terra, nem o homem mais santo depois de Jesus, que foi o apóstolo Paulo, tinha um saldo espiritual positivo. Pelo contrário, ele diz nas suas epístolas que ele era o maioral dos pecadores. Irmãos, não existe a possibilidade de uma pessoa ser salva sem que ela se reconheça um pecador. Não existe. E ela precisa reconhecer o seu coração corrompido e seu saldo astronomicamente negativo. E é esse confronto que Jesus vai operar na conversa com aquela mulher, para que ela pudesse experimentar a salvação. Jesus vai tocar na sua esfera moral. Olhe lá, a mulher estava vagueando nos seus pensamentos a respeito do significado da água viva. Jesus Cristo disse, olha, se você acreditasse em mim, eu lhe daria água viva. E ela imaginou que ela iria se livrar daquele serviço que reconhecidamente lhe era incômodo,
por causa da sua própria condição moral. Era por isso que ela estava se escondendo da sociedade, indo buscar água no poço sozinha e na hora mais imprópria do mundo, ou do dia, quando na verdade todo mundo ia buscar água de manhã cedo ou no cair da tarde. E aquela mulher, debaixo do sol, do meio-dia, tendo que carregar água. A pergunta é por que aquela mulher está fazendo isso assim? É simples a resposta. Porque ela fazia isso sozinha. Mas por que ela fazia isso sozinha? Por causa da sua vida moral comprometida, ninguém queria andar com aquela mulher. E quando Jesus fala de água viva, ela deve ter pensado em 300 cifrões na sua cabeça, né? Eu não vou mais precisar vir aqui nesse poço buscar água. Esse homem está me oferecendo uma fonte permanente de suprimento de água para a minha própria vida. Imaginando que ela iria ser poupada daquele trabalho de recorrer ao poço. Veja o verso de número 15. Mas, irmãos, nós estamos diante do mestre dos mestres. Você acha que Jesus vai se empatar com aquela conversa? Não é? Ele vai perder tempo com aquela conversa, esticando esse negócio de água. A água é muito importante, mas não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo era a alma daquela mulher. Então Jesus vai logo tratar de mudar de assunto e vai tocar numa questão crucial. Chama o teu marido. Aquela mulher tomou um susto. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus arrematou: você falou a verdade. Você não tem marido, porque você já teve 5. E esse com quem você está vivendo não é seu marido. Sabe o que foi que fez Jesus? Colocou o dedo na ferida do coração daquela mulher. Mas, irmãos, se Jesus não fizesse isso, não haveria a possibilidade de salvação. O bispo Riley está coberto de razão. O evangelho que não fere é o evangelho que não salva. É a lei que fere o pecador para que o evangelho possa curá-lo. Se não existir cirurgia na vida de uma pessoa, quando ela é confrontada com a palavra de Deus acerca da sua real condição espiritual, não teremos esperança dessa pessoa constituir Jesus Cristo como seu advogado, como seu salvador, porque isso não lhe fará sentido algum, com absoluta razão. Jesus tinha que tocar naquela situação. Foi uma mudança brusca, radical na conversa, foi, mas necessária para que aquela mulher pudesse ser confrontada no seu verdadeiro estado de necessidade espiritual de salvação. Jesus não apenas toca na esfera moral, mas vai corrigir o erro religioso daquela mulher. E essa questão você pode observar na história relacionada com os samaritanos. Talvez você pergunte: quem são esses samaritanos? E por que o texto diz que eles tinham uma disputa, uma hostilidade irresolvível com os judeus? A história nos ajuda a compreender o porquê dessa hostilidade. Os samaritanos eram judeus mestiços, considerados duplamente impuros. Impuros. Irmãos, os samaritanos eram considerados pelos judeus piores do que os gentios. E duplamente, eu repito, impuros. Primeira razão,
porque os samaritanos eram fruto daquela punição de Deus que culminou com o cativeiro das 10 tribos de Israel, que foram para a Síria. Foram para a Síria por causa da idolatria que se estabeleceu ao norte da Terra Prometida, no ano 722 a.C. E a política da Síria era a seguinte: para que os próprios desterrados não tivessem oportunidade de reconstruir o próprio território conquistado, a Síria então mandava povos de outras nações que haviam sido conquistadas também pelo império para que pudessem ocupar aquela terra. O que aconteceu foi que no território das 10 tribos, nós tivemos o povoamento com muitas e muitas nações que tinham um compromisso com a idolatria que se espalhava por todo o mundo antigo daqueles dias. Então, punidos por causa da desobediência à lei de Deus, os samaritanos, e também eram pessoas que tinham se misturado com os povos idólatras daquelas regiões adjacentes da Palestina, através de um casamento, de casamentos desordenados com essas nações. Os judeus, ao longo da história, jamais aceitaram esse tipo de coisa. E tinham os samaritanos no mais baixo nível de estima, considerando-os piores do que os próprios gentios, que não conheciam a Deus. Eles só aceitavam os samaritanos por causa de toda essa problemática que eu já mencionei. Eles só aceitavam o Pentateuco como escritura inspirada. Já imaginaram isso? Eles rejeitavam os livros históricos, rejeitavam toda a herança poética de Israel e rejeitavam os livros proféticos. Reconheciam como escritura autoritativa apenas o Pentateuco. Eles mantinham um santuário rival no Monte Gerizim. A mulher fala sobre isso. Nossos pais adoravam aqui nesse monte como centro de culto. Mas o pior é que eles esperavam um Messias profeta que era parecido com Moisés, um chamado Taebe, descartando, portanto, toda a enorme galeria de profetas da história. Eles estavam esperando o cumprimento daquela promessa de Deuteronômio e reconheciam que esse profeta prometido era o único profeta verdadeiramente que viria ao mundo. Irmãos, que coisa absurdamente inaceitável. Jesus tem que corrigir isso. Você acha que Jesus, como mestre dos mestres, o evangelista por excelência, ele vai deixar barato isso? Veja o verso 22. Ele vai dizer: tudo isso está errado. Ele diz para aquela mulher que todo o sistema religioso dos samaritanos era um sistema que estava montado em cima de pilares, que nós podemos dizer, os pilares da ignorância religiosa. Jesus vai dizer isso. E vai desmontar toda a relação de culto. Preste atenção, tem gente que ainda acredita nisso, né? Toda aquela ideia de culto que a mulher tinha estava relacionada
com uma espécie de sacralização de lugar. Nós sabemos que esse não é o conceito bíblico. Nós não temos lugares sagrados. O lugar onde nós sinceramente buscamos a Deus, em espírito e em verdade, é um lugar santo. E aquela mulher tinha essa ideia de lugar sacralizado. O verso 23 e 24 vai desmontar também isso. Mas faltava a última coisa. Faltava tocar no calcanhar de Aquiles, no ponto nevrálgico da religiosidade daquela mulher. A esperança que ela alimentava na vinda do profeta Messias, esse tal de Taebe. E ela diz: eu sei que há de vir um profeta, e quando ele estiver presente entre nós, ele nos anunciará todas as coisas. Irmãos, eu queria ser artista para chegar um pouco distante, né? Não posso nem dizer perto, da maneira como Jesus entoou, a entonação como Jesus proferiu. Veja aí, no verso de número 26. Quando a mulher diz: olha, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Esse era o ponto nervoso da religiosidade daquela mulher. A sua expectativa no Messias. Olha o verso de número 26. Você consegue ouvir a entonação do mestre a olhar para ela com toda a candura do mundo, invadindo a alma, o âmago da mulher, Josafá, não é? Os olhos de Jesus penetraram no âmago da mulher. E ele deve ter dito com aquela sua voz maviosa, isso que está aí. Sabe por que é importante isso? Eu sou. Se você tem familiaridade com as Escrituras, essa é a construção que traduz o nome sagrado de Deus, lá de Êxodo capítulo 3. Quando Moisés perguntou: e eu vou me apresentar dizendo que o Senhor me apareceu, e não vão acreditar. O que é que eu vou dizer? E aí o próprio Deus diz para ele: olha, se te perguntarem quem te mandou, tu diz só assim: eu sou, me enviou a vós outros. Olha o que Jesus respondeu para aquela mulher: eu sou. Para que ela não tivesse dúvida, ele diz: eu que falo contigo. Na verdade, Jesus desconstruiu todo o arcabouço religioso daquela mulher. Ela deve ter nascido naquela crença. Mas agora, se ela quisesse ser salva, ela vai ter que abrir mão da crença. O que isso tem de aplicação para nós? Irmãos, ninguém pode ser de Jesus sem que tenha coragem de reformar a sua vida, a sua conduta moral. Nós vamos ter recepção de membros aqui. E na avaliação da membresia da igreja, um dos quesitos é: você concorda com os princípios defendidos de comportamento da igreja? Se a pessoa disse assim: ó, mas eu gosto de tomar meus goles de vez em quando, você vai ter que abandonar seus goles. Aqui ninguém recebe membro de igreja com gole. Ah, mas eu não posso deixar esse meu comportamento social.
Então fica com o teu comportamento social lá. Não dá. Talvez a pessoa diga o seguinte: olha, mas eu estou vivendo com uma pessoa e não sou casado. Não dá também para você ser membro da igreja. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que são servos de Cristo passam o papel. Nós não aceitamos gente na membresia da igreja com amizade colorida. Tem uma expressão velha, né? Mas eu vou usar. Né? Nem está fora de moda, né? Amizade colorida. Não dá. Mas eu estou chegando à igreja, então casa, meu irmão. Casa primeiro, passa o papel e nós vamos te receber como membro. Talvez você diga assim: olha, mas eu tenho uma banca da contravenção e é o meu ganha-pão. Você vai ter que abrir mão da sua banca contraventora, se você quiser ser de Cristo. Na verdade, irmãos, ninguém pode apresentar o Evangelho para uma pessoa se converter sem dizer que para essa pessoa que ela precisa fazer revisão de vida. E tem gente que não gosta de revisão de vida. O camarada talvez compre carro e não deixa de fazer a revisão do carro. Não é louco? Mas revisão de vida o camarada não quer fazer. Mas para ser de Jesus tem que fazer revisão. E se você tiver abraçado com o erro religioso, você vai ter que jogar fora as suas concepções erradas, não é? Tem gente que acredita que está escrito na Bíblia: faz por ti que eu te ajudarei. Ali já acredito, ou não, perdão, né? Eu já acreditei que estava escrito na Bíblia: faz por ti que eu te ajudarei. E você tem que dizer para a pessoa: olha, não existe isso, não está na Bíblia isso. E você vai ter que fazer as revisões, também na esfera religiosa. Se você for daquelas pessoas obtusas, que dizem o seguinte, ao ouvir a pregação do Evangelho: não, eu nasci na crença e vou morrer na crença. Então, com todo respeito, tenha paciência, mas você vai ser condenado eternamente. Se aquela mulher dissesse para Jesus: eu nasci nessa crença e vou morrer nessa crença, ela ficaria no caminho do inferno. Irmãos, duas coisas: o comportamento e a religiosidade. Jesus teve que confrontar amorosamente aquela mulher pecadora para que ela pudesse ser salva. Terceira coisa: Jesus é o Salvador do mundo, porque como mestre, o mestre dos mestres, ele ensina também os seus discípulos como discipular outros. É o que você tem aí. Essa história maravilhosa nos ensina também sobre docência espiritual. Uma vez que Jesus gasta tempo e aproveita a oportunidade para tratar com aqueles amigos seus que tinham sido chamados para segui-lo como discípulos, ainda não eram apóstolos. Tem gente que confunde isso. Jesus chamou um grupo significativo de pessoas para segui-lo na condição de discípulos, e só depois de 1 ano e meio do seu ministério terreno é que ele escolhe 12 para nomeá-los como apóstolos. Você tem a chamada para ser discípulo e você tem a chamada para o ofício, o maior ofício dentro da igreja cristã, que é o ofício do apostolado. Eles são ainda aqui apenas os discípulos, mas precisam ser treinados para que pudessem fazer aquilo que o próprio mestre estava fazendo com eles, mentoreando-os. Talvez seja a palavra moderna que se aplique à antiga prática do discipulado, conforme você tem nas Escrituras.
Veja o verso 31 até o verso 34. O mestre diz para aqueles seus discípulos que as coisas espirituais devem ter prioridade na vida. Isso é ensinado através da relação que Jesus demonstra ter com a comida. Essa é uma das passagens clássicas, mais maravilhosas a respeito do cumprimento daquilo que você tem no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Quando o texto sagrado diz, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ninguém mais do que Jesus exibiu na sua própria conduta de vida esse princípio tão maravilhoso que caracteriza a verdadeira espiritualidade. Irmãos, as coisas de Deus, elas precisam ser colocadas em primeiro lugar na nossa vida. Mas talvez você diga assim, bem, mas e o meu trabalho? E a minha profissão? E o meu emprego? Cuide da melhor maneira possível do seu ganha-pão, do seu emprego, do seu trabalho, da sua profissão. Mas você não deve colocar o seu trabalho, a sua profissão, o seu ganha-pão, como sendo o Deus da sua vida. Esse é o seu bico. Já nos dizia o nosso antigo irmão, que foi nosso líder, eu preciso de uma profissão, porque eu tenho contas a pagar, mas é o meu bico. A minha verdadeira vocação neste mundo é ser servo de Cristo. Jesus então ensina isso para aqueles discípulos seus. Esse senso apurado em relação aos valores da vida marcou cada momento da caminhada terrena do nosso Salvador aqui neste mundo. Cada passo que Jesus deu ao longo do seu ministério público, ele exibiu com notável radiância que ele tinha encarnado como verbo da vida esse princípio que valoriza acima de tudo as coisas espirituais em relação às coisas temporais aqui deste mundo. Não significa dizer que Jesus despreza ou desprezou as coisas que são comuns na própria existência humana. Claro que não. Ninguém demonstrou tanto cuidado com as coisas ordinárias da vida como o próprio mestre. Mas na sua escala de valores, as coisas espirituais estavam muito acima das coisas temporais, que eram importantes também na compreensão daquilo que significa a verdadeira vida. A outra coisa que Jesus nos ensina aí para os discípulos, a colheita espiritual deve ser interpretada como um privilégio imerecido. Você tem no verso 35 até 38. Jesus usa o simbolismo da semeadura e da colheita. Uma longa sucessão de profetas trabalhou arduamente para que esse momento extraordinário chegasse. O que é que significa isso que você tem aí no verso de número 36 e no verso de número de 36 a 38? Quando Jesus quis dizer, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O que é que Jesus quis dizer para os seus discípulos com essa figura da semeadura e da ceifa? E qual a importância de Jesus ter que explicar isso para os seus discípulos? Irmãos, a importância para que eles tivessem a compreensão de que eles não eram os únicos responsáveis pelo trabalho de ampliação do reino de Deus que estava sendo feito naquela ocasião.
Uma sucessão de profetas trabalhou arduamente para que esse momento extraordinário chegasse. Os apóstolos vão experimentar o Pentecostes. Em decorrência desse revestimento de poder, vão colher muitas almas para o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Muito interessante. Porque toda aquela notável colheita que os apóstolos iriam experimentar, preste atenção nisso, não deveria subir a cabeça deles. Porque não era o que Jesus ensinou para eles. Não era um trabalho decorrente exclusivamente do esforço deles. Talvez a gente pudesse dizer assim: para bom entendedor, meia palavra basta. Talvez o que Jesus tenha querido dizer para aqueles amados discípulos: vocês estão colhendo, mas vocês contribuíram muito pouco para que toda essa colheita fosse realizada. Irmãos, esse cântico que nós cantamos aqui é a coisa mais difícil do mundo. Eu só falto chorar no banco. Você sabe qual é a coisa mais difícil do mundo? Na esfera espiritual? A coisa mais difícil do mundo é você tratar das coisas espirituais, creditando a Deus toda a glória. Já pensou nisso? A tendência da nossa natureza é beliscar a glória de Deus. E Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos: vocês vão participar de uma colheita maravilhosa. Mas jamais esqueçam que vocês entraram no trabalho. Vocês não começaram o trabalho. Vocês estão no fim do trabalho. Entendam isso. Para que todo este resultado espetacular, extraordinário com o qual vocês vão ter oportunidade de conviver, não suba para a cabeça de vocês. Que coisa maravilhosa o mestre dizer isso para aqueles discípulos, que ele estava treinando para que pudessem ter juízo com relação às coisas espirituais. Irmãos, o nosso Salvador é o Salvador do mundo, porque ele é um missionário por excelência, que chama pessoas para chamar outras. É a última lição que nós temos dessa história. Na verdade, é um grande final. A conversão em massa dos samaritanos naquela cidade desprezível chamada Sicar. Veja o verso 39 até o verso 42. Jamais alguém poderia prever um resultado final, um desdobramento tão majestoso como esse que você tem, descrito pelo evangelista João. Muitos samaritanos, não apenas aquela mulher, vai abraçar a salvação, mas muitos daqueles cidadãos que eram desprezados pelos judeus vão abraçar a mensagem agora daquele profeta conhecido como o Nazareno, por ter sido criado na cidade de Nazaré, na Galileia. Irmãos, alguns destaques merecem ser feitos aqui, nesse texto. Nós vamos ver e aprender na maneira de Jesus se comportar, que a obediência, invariavelmente, ela redunda em êxito. E muitas vezes num êxito imprevisível, que nós não somos capazes de antecipar.
Foi precisamente isso que aconteceu. Veja o verso 1 e o verso 2 do capítulo 4 de João. Como é que começou essa história? Irmãos, essa história do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, ela foi provocada por uma espécie de ciumeira. Quando os fariseus estavam agora experimentando um milindre com os discípulos de João. E eu já mencionei isso aqui. Eles estavam discutindo entre eles, numa disputa irracional, qual era o batismo que valia mais. O batismo realizado pelo profeta ou o batismo realizado pelos discípulos de Jesus. Um verdadeiro disparate. Porque a eficácia do batismo ou a validade do batismo não tem relação com a condição do oficiante. E foi por causa disso que Jesus Cristo disse o seguinte: olha, eu não quero confusão com ninguém. E não quero alimentar esse tipo de discórdia carnal. Jesus Cristo, então, resolve migrar dali daquele lugar. Pois bem, o mestre deixa Jerusalém, onde estava sendo razoavelmente bem sucedido, para ser infinitamente mais bem sucedido nessa cidade samaritana de Sicar. Irmãos, esse é um princípio invariável, sem exceção. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Todas as vezes que você abandona uma determinada posição para obedecer a Deus, à vontade de Deus, saiba disso. Você está apostando na direção de ser honrado por Deus de uma forma como você não é capaz de antecipar, de prever. Não existe na história da humanidade um só homem que tenha decidido obedecer a Deus e que foi decepcionado no futuro. Você sabe de alguém? Não sabe, não tem. Não existe hoje, no presente, ninguém que tenha sido decepcionado por Deus por decidir obedecê-lo. E não vai existir até o final da história ninguém que tenha determinado fazer a vontade de Deus e que será decepcionado por Ele. A obediência sempre redunda em êxito. Mas, irmãos, a salvação também se confirma com o testemunho. E é um caso maravilhoso envolvendo essa mulher. Você é capaz de imaginar todo o sofrimento emocional que essa mulher experimentava? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e que vivia com uma pessoa que agora não era seu marido, que tinha que realizar a sua tarefa doméstica se escondendo da sociedade por causa da sua condição moral. Ninguém queria andar com ela e fazia aquele trabalho árduo na pior hora do dia. Aquela mulher certamente experimentava um sofrimento emocional e espiritual de dimensões inimagináveis. Sabe lá se aquela mulher tinha alguma amiga, alguém com quem ela conversava acerca de toda a tristeza que envolvia a sua existência. Uma mulher que certamente vivia de forma isolada por causa da sua condição. Mas olha que coisa interessante acontece aí no verso 28 em diante. Aquela mulher que está se escondendo, depois dela ter aquele encontro maravilhoso com Jesus, ela vai de peito aberto e se lança na cidade para dizer o seguinte: olha,
tem um homem que disse tudo a meu respeito, com riqueza de detalhes. Ele descreveu a minha vida como um verdadeiro profeta. Irmãos, o que fez com que essa mulher pudesse confessar a sua condição pecaminosa em praça pública? Você é capaz de responder? O que fez com que essa mulher pudesse, de forma excepcional, alardear o seu encontro com o Salvador, ela sendo uma mulher de vida moral completamente esbagaçada? E uma resposta simples. Ela encontrou aquele que perdoa os pecados. Agora ela podia jogar de peito aberto. Agora ela podia externar a sua situação, a sua condição. Agora ela podia publicar qual era a sua vida, porque ela havia encontrado aquele que era o Salvador do mundo. Irmãos, é sempre assim. Os piores pecadores, quando encontram Jesus Cristo, não sentem mais qualquer cerimônia de falar da sua vida pecaminosa, porque acharam perdão para as suas culpas, para as suas transgressões, para os seus pecados mais vis que você possa imaginar. Irmãos, a Bíblia nos diz que existe um algoz que nenhum ser humano é capaz de suportar. Sabe quem é o verdugo mais cruel da existência humana? É o algoz chamado pecado. O pecado é aquele verdugo que chicoteia a consciência do pecador, não deixando que ele experimente sossego. Mas, irmãos, esse verdugo só é morto quando nós abraçamos aquele que é o Salvador do mundo. Quando nós tomamos Jesus Cristo como nosso Salvador, ele mata o verdugo. Então, se você conhece alguém que não tem paz na sua consciência, que vive atormentado, que anda se escondendo, que não pode abrir o seu peito, que não pode dizer qual é a sua condição, fala para essa pessoa que tem alguém que pode resolver isso. E esse alguém é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que resolveu o problema daquela mulher. Já imaginaram? Aquela mulher tinha milhares de equações não resolvidas na sua existência. E o Salvador foi pegando uma a uma e resolvendo, colocando o seu carimbo, dizendo: está pago, está pago, está pago. E aquela mulher agora estava livre, podia agora se apresentar para todos os habitantes daquela cidade que conheceu muito bem a sua história. Se você conhece alguém assim, fale de Jesus para essa pessoa. Ele é o remédio, ele é a saída, ele é a solução, ele é o Salvador do mundo. Irmãos, esse texto nos ensina, por último, que Deus tem eleitos dentro das colônias de marginais. Sem qualquer dúvida, esse é o objetivo de João, dizer que Jesus também salva samaritanos. Irmãos, que mensagem maravilhosa desse evangelho universal. A missão de Jesus, ouça isso, a missão de Jesus ali, naquela cidade chamada Sicar, foi a primeira experiência transcultural de pregação do Evangelho para alguém que não era reconhecidamente um judeu de estirpe pura. Primeira experiência
missionária fora dos limites do judaísmo estabelecido naqueles dias. E é interessante como a grande comissão, que vai ser levada adiante pela própria igreja, tinha também essa dimensão universal. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E um detalhe interessante, quando você lê o livro de Atos, você vai ver que Filipe também foi muito bem sucedido quando foi expulso de Jerusalém e pregou na região de Samaria. Atos, capítulo 8, verso 4 até o verso 8, você tem essa história. O diácono Filipe pregando o evangelho para os samaritanos. E os samaritanos se converteram e receberam a autenticação do poder derramado sobre eles, o poder do Espírito Santo. É o que você tem no relato de Atos. Irmãos, a gente pode dizer, sem medo de errar, que o êxito de Filipe, naquela altura do livro de Atos, na verdade é um eco. Na verdade é um replicar daquilo que Jesus experimenta durante o seu ministério terreno, salvando a mulher samaritana e muitas pessoas ali naquele lugar, procurando demonstrar para nós que não existem cerquinhas para que o evangelho da salvação possa alcançar. Por mais estreitos que sejam os nossos limites, muitas vezes Deus diz que vai salvar pessoas que estão fora dessas cerquinhas que muitas vezes nós estabelecemos, pensando que só pessoas dentro daquele território serão alcançadas pela graça de Deus. O nosso Salvador também salva, tem eleitos dentro das colônias de marginais que nós possamos imaginar dentro da sociedade dos dias atuais. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você está andando em obediência à vontade de Deus? Tem certeza disso? Depois, você tem procurado ter iniciativas na evangelização dos perdidos? Ter iniciativa como teve Jesus com aquela mulher? Há compaixão no seu coração quando você tem a oportunidade de confrontar pessoas que precisam de salvação, dizendo para elas que elas são pecadoras? Quando você faz isso, você demonstra compaixão? As coisas espirituais têm recebido a prioridade devida na sua vida? E por último, o seu testemunho tem redundado em almas para o reino de Deus? São algumas perguntas que devem nos levar à reflexão.